Você acha que Nelson Rodrigues ainda incomoda, né? Oh, E assim, ele ainda, obviamente, ele ainda importa hoje, né? E por que será que ele incomoda mesmo décadas depois da morte dele? olha, o Nelson, o universo do Nelson é um universo que a gente poderia dizer assim, do homem primitivo, sem. Ou a gente poderia até sacar na conta, né, dos psicanalistas aí, mesmo do Jung, e falar. O Antunes Filho, por exemplo, lia a obra do Nelson a partir dos arquétipos junguianos e fez belos espetáculos. Eu acho que em teatro quem fez as melhores coisas com o Nelson foi o Antunes Filho, exatamente porque ele levou a linguagem para uma coisa mais estilizada, temos teatrais mesmo, de visualidade e de comportamento dos atores, que causava uma estranheza e elevava mesmo o tom da coisa, não caía num realismo chão, numa coisa meio noveleira, que é muito comum as pessoas caírem quando vão montar Nelson. Ele é muito difícil de fazer, né? Mas ele trata das paixões básicas do homem, né? Sem a seria um homem que é entregue, tanto que muitas vezes assim, é num espaço fechado, como álbum de família, tudo acontece dentro de uma casa, onde as relações pessoais e mesmo de relações de parentesco, né, se misturam. Então, ele vai nas paixões fundamentais, vamos dizer assim. Tem até um Sim. texto famoso dele que ele diz: é preciso que o teatro, para ser eficiente, tem que ser cruel. Não é cruel a palavra que ele usa, mas a ideia é essa, que é preciso encher o palco de monstros, de assassinos, de adúlteros, para que na plateia as pessoas deixem de trair e deixem de matar. Muito bonita essa ideia, né? É a velha ideia da catarse, né? Exato, exato. Eu até estava vendo um escritor falando sobre isso essa semana, e ele dizia, ele entrou com a ideia de inoculação, sabe, como uma vacina, que Uhum. as obras de ficção são como uma vacina que você dá no sujeito, e que porque todos nós temos esses monstros dentro de nós. O Uhum. Nelson tinha muita consciência disso. Hoje em dia as pessoas vivem muito na superfície, Uhum. elas não penetram, né? É, Elas negam esses impulsos, elas negam o seu próprio inferno interior, sim. né? Tem um bom mocismo. As pessoas se acreditam muito boas, né? Sim, sim. Sim. Você vê que o próprio Cristo, quando alguém diz para ele, bom mestre, ele diz: por que você está me chamando de bom? Só Deus é bom, Uhum. né? Então, isso aí é que causa essa superficialidade que a gente está vivendo. As pessoas não mergulham mais, não tem vida interior. Uhum. Porque quando a gente fala em vida interior, parece uma coisa meio abstrata e transcendente, assim, né? Sim. Espiritual no mau sentido da palavra, uma coisa assim, tudo, né? Tudo lindo, no céu. Assim, não, é um negócio da Divina Comédia. Você tem que passar pelo inferno primeiro, passar pelo purgatório para aí chegar no céu, né? E a obra do Nelson, aí especialmente o teatro, os folhetins também, né? É, trata esse interior profundo aí. Eu vejo o Nelson assim como uma espécie de Dostoiévski, sem a graça. Uhum. O Nelson a mãe dele era protestante, o pai não se interessava por religião. E o Nelson é um cristão, sem dúvida nenhuma. Mas ao mesmo tempo parece que ele nunca chegou a entender a dimensão da graça que a gente tem no catolicismo, né? Na Igreja Ortodoxa também. Então, ele buscava isso assim profundamente. A obra do Nelson tem uma dimensão trágica também, que é desse homem que busca o amor eterno, que busca a santidade. Ele mesmo dizia: eu queria ser um santo, né? E ao mesmo tempo vivia essas paixões, se apaixonava
a vida inteira, se apaixonou dezenas de vezes. Eu acho que tem isso que incomoda uma parcela da população, e aí tem o que ele chamava, né, ele mesmo se dizia o reacionário, né? Uhum. Ele era um conservador, ele é um cara que era pelo amor, pela fidelidade, ele achava a fidelidade né, essencial, né? Tem uma frase que ele diz, eu acho que tanto o homem como a mulher deveriam casar virgens, sabe? Sim. Então ele é visto assim como um moralista feroz, como se dizia na época. E aí a outra parcela da população nega esse lado do Nelson, né? E acaba invertendo a coisa. É muito comum você ver montagens das obras do Nelson Rodrigues que invertem a coisa e tratam aquilo positivamente, vamos dizer, todas aquelas taras, Sim. né, a liberdade sexual, né, veem o Nelson como uma espécie de libertino, o que ele não era absolutamente. E ele também era um cara, ele gostava muito, e nisso ele tem umas coisas semelhantes até ao próprio Olavo, né? Ele Uhum. gostava muito das hipérboles, Sim. exagerava as coisas, então os caras tomavam ao pé da letra a hipérbole, né? Então se sentiam ofendidos. Imagina hoje eu acho que ele seria necessário nesse sentido, mas assim, ele foi o primeiro cancelado. As Uhum. peças foram proibidas, algumas, tem uma peça, que eu citei há pouco, o álbum de família, ficou 20 anos proibido. Caramba. Né? E várias delas foram censuradas. Ele tinha que ir a Brasília, na época, já era Brasília, pedir, antes ainda no Rio de Janeiro, ele lutava, chamava os escritores, Manuel Bandeira, enfim, ele conhecia muito. Né? A vida, né, cultural no Brasil nessa época é inimaginável para quem não, para pessoal mais jovem e que não estuda o assunto, porque não dá para imaginar o que era a vida lá a partir da tua experiência hoje no Brasil, né? Uhum. Dessa pobreza de diálogo, dessa pobreza da língua também. A língua era muito rica. O Brasil tinha né, o brasileiro falava com muitas metáforas, piadas, ele estava usando muitas imagens, sempre isso tudo desapareceu, né? Mas agora já é um negócio mais cultural, né? Mas o Nelson, ele tem essa virtude, né? Ele toca nessas questões muito fundamentais e, ao mesmo tempo, com essa característica que eu chamava a atenção antes, que ele tem uns comentários que não é que ele entra num embate com o seu inimigo ou com a ideia inimiga, mas ele zomba dela de tal maneira que ele desmonta a coisa, né? E tem vários exemplos sobre isso, assim, que ele usa, né? Por exemplo, ele falava sobre o Vianinha, né? O Oswaldo Viana Filho, que era comunista e dramaturgo, escritor também, escrevia para televisão até, foi ele que criou a Grande Família. E um dia tem uma crônica que ele diz assim: eu não posso considerar como inimigo um sujeito que eu trato pelo diminutivo, né? Por Vianinha. Ele já destrói o cara em uma frase. Não, e tinha uns caras que ele pegava no pé, colocando como personagem no livro dele, nos folhetins dele, sem mudar o nome, tipo o Otto Lara Rezende, né? O Otto era o especial, né? O Otto, ele contava histórias do Otto, e aí tem essa peça, né? Bonitinha, mas ordinária, Uhum. ou Otto Lara Rezende, porque ele inventa na peça, quer dizer, não se sabe se ele inventou mesmo, né? Mas tem uma personagem que diz assim, olha, em torno de umas 40 vezes ao longo da peça a frase: o mineiro só é solidário no câncer, que é a frase do Otto. E ele diz que né, e o Otto, que era muito amigo do Nelson, e também era
tinha um humor, né? Perguntado sobre isso, ele disse, não, nunca disse essa frase. Quer dizer, pelo menos eu não lembro. Você não lembra. Mas ele ficou muito bravo quando soube, né, que o título da peça era o nome dele. E ele fazia isso, especialmente com o pessoal mais amigo, mas também pegava, por exemplo, Dom Helder. Dom Helder pegava muito no pé do Dom Helder. Ele tem uma crônica, ele criou o que ele chamou de entrevistas imaginárias, porque ele dizia que na entrevista de verdade o sujeito mente descaradamente. Então, para você saber o que o sujeito pensa mesmo, só nas entrevistas imaginárias. Então, nessas entrevistas, ele ia para um terreno baldio à meia-noite conversar com os personagens. Tem uma que ele faz com o Dom Helder. Então, ele pegava mesmo as personagens vivos, pessoas, né, da vida cultural brasileira, política, e transformava em personagens. Assim, criava umas personagens que e tem esse é outro capítulo, vamos dizer, da obra dele, né? O Nelson é um grande criador de personagens imaginárias, que o nome da personagem já é o que já é a personagem, como o padre de passeata, né? A freira de mini saia, a estudante de calcanhar sujo, né? Eu estava lendo também, preparando, né, o curso aqui, lendo, tem uma passagem com o Eduardo Mascarenhas, que era um psiquiatra, né, que fazia um certo sucesso na época, e ele ficou fascinado pelo Mascarenhas. O Nelson era um fascinado pelas pessoas, né, se apaixonava por pessoas. E o Eduardo Mascarenhas fez um texto sobre a obra do Nelson, muito elogioso, que falava, que classificava, né, dava uma classificação psicanalítica das personagens como perverso polimorfo. Aí diz que o Nelson ligava, ele gostava de falar no telefone muito, ele ligava para as pessoas e ficava horas no telefone. Ele ligava para o Eduardo Mascarenhas e digo, então, qual é a última do perverso polimorfo? Porque o perverso polimorfo virou a personagem. Realmente, os nomes davam. Eles meio que já traziam a essência do personagem ali, né? O Palhares, né, que era o canalha. Palhares era o canalha que beijava a cunhada no corredor. Palhares. Muito bom, é muito bom. Não, e ele pegar, tipo, no Asfalto Selvagem tem o juiz Odorico, né? Tipo, sim. Juiz Odorico. Tipo, é muito... Esse nome Odorico é tipo um fedorzinho, tá ligado? E ele tem aquela coisa típica de funcionário público brasileiro autoritário, né? Tipo, onde ele pega um táxi, vai pra puta que o pariu, aí o cara vai cobrar, tipo, é bandeira 2, que ele cruzou a cidade, né? Eu sou juiz. Sou juiz. Ele chega no cinema, sou juiz. E o pessoal, tipo, claro, como não, doutor? Doutor, né? Doutor. Aliás, doutor. Esse aí, por exemplo, é um personagem absolutamente atual. Sim, sim, como o doutor Odorico tá aí. O doutor Odorico tá aí. Porque ele tinha isso aí. Os tipos do Nelson são brasileiros. São figuras que a gente encontra, né? E especialmente no Rio, né? Ele tem as tragédias cariocas, mas é a coisa do brasileiro, que também nunca leva nada a sério também. Essa coisa do juiz, aí, né, vão aparecendo essa coisa da sexualidade, quer dizer, o brasileiro, não há dúvida, né, que a coisa, o impulso sexual, enfim, né, é muito forte no povo brasileiro. Especialmente em algumas regiões, né, acho que só mais para o sul é um pouquinho menos, mas na verdade é escondido, é mais escondido, né, vai subindo, vai ficando mais
Tem praia, né? Onde tem praia, tem rendezvous, tem mafuá. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.